E aqui nós vamos falar sobre a palavra dissertação. Então, meus amores, principalmente para a gente que trabalha a redação, trabalha esse conteúdo aí, nós já sabemos que essa dissertação é uma modalidade da redação ou de uma composição escrita, certo? Apresentada de forma oral ou sobre um tema a qual se deve apresentar ou discutir argumentos, provas, exemplos, sim? Por esse motivo eu coloquei esse resuminho aqui. Segundo o seu slide, diz o seguinte: a palavra dissertação, em seu sentido amplo, designa uma exposição desenvolvida, escrita ou oral, de matéria doutrinária, científica, artística, que pode ter passagens descritivas, explicativas ou argumentativas. Por esse motivo é que nós estamos falando aqui sobre esse dissertar, sobre escrever, para introduzir aí o conceito sobre texto, sobre coesão textual, sobre coerência, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, essa descrição sobre essas reproduções de textos, esses hábitos de classificar, que nós classificamos em redação, por exemplo, textos narrativos, descritivos e dissertativos, são aí alguns dos gêneros que nós trabalhamos dentro desse contexto aí de produção textual, tá? Então aí, nós falamos agora sobre a questão do que é um texto, certo? O que é um texto? Gente, quando a gente vai falar sobre a questão da construção de um texto, a gente tem que ter a noção que é amplo, né? E essa definição mais precisa, a grosso modo, pode ser entendida como um tipo de manifestação, de comunicação, as ideias de um autor que vão ser interpretadas de acordo com o conhecimento de quem o lê, tá? Aqui no slide de vocês eu coloquei que é uma ocorrência linguística que tem um sentido completo, dotado de certas formalidades, que lhe permite estabelecer uma comunicação entre o seu produtor e o destinatário. No caso, assim, você produziu o texto e vai ter aí um público para que seja o quê? Alcançado o objetivo do que você escreveu, certo? Então, todo texto tem que ter alguns aspectos formais, seja estrutura, elementos, e é aí que vai entrar a questão da coesão e coerência. Por que é extremamente importante? Porque você precisa fazer essa relação, essa ligação para o seu texto ter essa conexão aí de entendimento. A coerência já vai trabalhar a parte da compreensão, a interpretação do que diz ou escreve. Então, um está ligado mais à forma e o outro mais à questão do sentido, da ligação, tá certo? Então, ele vai dizer assim, um texto precisa ter sentido, isto é, precisa ter coerência, embora a coisa não seja condição suficiente que os enunciados se constituem em textos. São elementos coesivos que lhes dão maior legibilidade. Por exemplo, aqui, oitavo ano, você retoma aquele assunto sobre as conexões importantes, sobre as conjunções que você vai utilizar para adequar a ideia que você quer do texto. Então, é necessário que você conheça essas grades de conjunções, né? Aquilo que você quer falar para passar para o seu leitor, que é uma contraposição, que você está finalizando, que você está contrapondo uma ideia, que você está especificando, finalizando o seu texto. Tudo isso aí são as conjunções que vão te ajudar a trabalhar a questão da tua coesão dentro do seu texto. Tá certo? Então vamos lá, seguimos. A coesão textual, ela vai ser essencial para essa construção de uma boa redação, de uma excelente redação, porque vai ser ela que vai permitir o sequenciamento das ideias de uma forma lógica, que vai o quê? Para o nosso leitor facilitar a nossa leitura, tá bom? Então, quais seriam os princípios ou os principais recursos que vão corresponder à coesão de um texto? Vamos lá. Aqui no seu slide, ele fala sobre alguns elementos dessa conjunção, dessa coesão, que vai ser a nossa conjunção, que vai indicar a adição, a continuidade, que vai utilizar aí algumas conjunções por isso, pois, que vai ser por conta da causa e consequência, do mais, do porém, do embora,
do contraste, da oposição, que vem além disso também, tudo mais. Nós já fizemos aí uma retomada desse assunto, até referente sobre a nossa revisão, lembra? De língua portuguesa. Como são assuntos que vão se complementar, aqui a gente vai poder voltar a este assunto ou linkar lá para a gente poder complementar esse entendimento. Vamos lá. Sobre coerência textual, segundo a sua apostila, diz que a coerência textual resulta na relação harmoniosa entre ideias apresentadas de um texto. Mas olha só, agora nós estamos falando efetivamente sobre a questão de adequação de sentido para atingir a finalidade, né? Então, olha só. Aqui vai ser necessária a coerência porque não pode ter contradições de sentido. Sim? Então, ele diz que é importante a organização entre as partes como um todo, as frases não devem ser contraditórias e o texto deve ter princípio, meio e fim. Eu até falei uma vez para vocês em sala que não tem como você iniciar falando de um assunto e terminar na sua redação finalizando sobre outro, né? Você precisa seguir uma lógica. E agora, como eu sei a importância da coesão, que são esses ligamentos aí com as conjunções, os conectivos entre uma expressão e outra, eu preciso que agora o que eu escrevo tenha coerência, ou seja, que precisa ser adequado ao sentido. Quando eu falo elementos semânticos, eu estou me referindo a elementos de sentido que não vai causar, para quem ler a minha redação, a contrariedade, que seja da minha escrita ou aqui, numa forma comunicativa, na minha fala. Sim ou não? Sim. Certo? Então, falando agora sobre mecanismos de coesão, nós vamos começar a situar o motivo pelo qual é importante você saber utilizar a questão da coesão e da coerência dentro de um texto. Lembra que nós falamos a priori, a partir do outro slide, que você precisa fazer essas ligações, esses agrupamentos, essas conjunções utilizadas dentro da tua frase, dentro do seu texto. Então aqui diz o seguinte: o texto não é simplesmente um conjunto de palavras, pois se fosse, bastaria agrupá-las de qualquer forma e teríamos um. Por exemplo, olha aí o exemplo que nós temos. O ontem lanche menina comeu. O ontem lanche menina comeu não fica uma história assim bem desorganizada, uma ideia estranha? Então, observe que nesse caso não há um texto, há somente um grupo de palavras dispostas. Ou seja, está escrita de qualquer forma. Não está seguindo uma lógica nem de entendimento e nem aí o que? De elementos que possibilitariam nós entendermos de uma melhor forma, certo? Então, olha só. O nível semântico do texto deixando inteligível. Se eu fosse organizar essa ideia, eu já teria o lanche comeu a menina ontem. Eu já passo a entender que a menina se alimentou desse determinado alimento. Então, olha só, aí eu tenho no nível sintático. O que é o nível sintático? São aí toda e qualquer classificação gramatical que eu utilizo dentro da minha análise. Por isso eu chamo ela de análise sintática. Sujeito, o verbo, o complemento, certo? Que aí vai ser o quê? Um complemento nominal ou complemento verbal. O sujeito, o lanche. Verbo, comeu, que eu complemento aí a menina aí ontem, nessa estrutura, tá? Então, ó, lembrando, aqui eu coloquei outro quadro falando pra vocês que é harmonia, resultado da disposição e da correta utilização das palavras que proporciona a ligação entre frases. Então, a coesão está ligada à questão estrutural dos elementos aí que vão ligar partes do teu texto, da tua frase. Então, esses mecanismos de coesão, nós temos a anáfora, a utilização de pronomes demonstrativos, advérbios. Essa anáfora, ela vai o quê? Retomar uma expressão que você já disse. Por exemplo, chegaram à estação. Lá onde, meus amores? Na estação que eu acabei de falar. Puderam finalmente comprar os tão esperados bilhetes. Certo? Então, para eu não precisar repetir a palavra estação, eu substituí pela palavrinha lá. E a catáfora? Esse aí vai ser retomado o quê?
que vai ser dito posteriormente. Após, olha só. Termo que se refere a algo que será dito ainda posteriormente. A verdade é esta, meus caros. Estamos mal arrumados. Então, quando ele fala a verdade é esta, mas ele ainda não falou qual é essa verdade. Qual é essa realidade? Qual é essa informação? Aí, logo depois, ele vai falar. Estamos, o quê? Mal arrumados. Há na língua muitos recursos que garantem mecanismos de coesão. É o que ele fala aqui. Então, essa informaçãozinha básica que nós falamos agora é importante na sua construção da sua redação. Eu posso utilizar elementos anafóricos e catafóricos, porque agora eu sei o que é retomada de uma expressão para eu não fazer o quê? Aquela repetição desnecessária dentro do meu texto, e a catáfora, que é um tipo de elemento interessante para quando quer você colocar no seu texto, sabendo utilizá-lo, ele vai ficar perfeito. Beleza? Vamos lá falar das nossas atividades. Agora falamos sobre texto argumentativo, conceito e conteúdo extremamente importante para a gente que está trabalhando essa questão aí das habilidades, das competências, né? A necessidade que você tem de se posicionar à frente de um texto, à frente de um conteúdo, à frente de uma informação, certo? Então aqui eu coloquei o seguinte, essa imagem foi retirada da sua apostila, tá? O texto argumentativo é aquele em que defendemos uma ideia, uma opinião, um ponto de vista, uma tese, procurando aí por todos os meios fazer com que o ouvinte leia, aceite e creia nela. Ou seja, você precisa persuadir aluno, você precisa aí manter o seu leitor interessado no seu texto. E vai ser a partir de quê que isso vai acontecer? De um conteúdo aí que seja de interesse público, social, que traga aí estratégias argumentativas para chamar a atenção do teu leitor, para que ele possa se integrar ao texto e reconhecer aquilo ali como algo necessário para se informar e ter a partir do seu texto as informações necessárias, tá? Então, diz mais. Por fim, a conclusão deve apresentar uma possível solução, proposta de intervenção, deve-se utilizar título e a variedade padrão da língua. Então, é claro que você não vai escrever de qualquer forma. Jamais pode ser aí informal, né? Você precisa utilizar uma linguagem próxima à linguagem culta para que o seu texto aí, esteja aí a sua elegância, esteja a sua escrita aí formalizada com o padrão da língua normativa, tá? Então, quando ele fala de proposta de intervenção, é uma solução para aquele problema do qual você está tratando no seu texto. Mas você não pode aí ferir os direitos humanos, tem que ter todo um cuidado, uma modelização aí de discurso para que o seu texto você tenha tanto trabalho, argumente, né? Faça as amarrações do texto, utilize aí as conjunções legais, mas no final você se perde porque você fere aí os direitos humanos, tá bom? Então é isso aí. Estamos aí. A argumentação, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar esses fatos. Recursos linguísticos, demonstrar esse conhecimento de mecanismos linguísticos, ou seja, você precisa aí deixar claro para o seu leitor que você tem o domínio sim da escrita, das pontuações, tá? Que você sabe aí fazer o uso delas para que seu texto não perca aí toda a credibilidade, tá? Intervenção, elaborar propostas de intervenção para um problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então é isso aí. Na página 3 nós temos as nossas atividades, tá? Então nós falamos sobre mecanismos de coesão no slide passado, anáfora e catáfora, e vocês vão pesquisar aí esses outros recursos de mecanismos da coesão, que vamos ter por referência, por elipse, lexical, substituição, oposição, por concessão ou contradição, por causa, finalidade e por pronominalização, tá bom? Então, vocês vão resolver essas questões e a gente faz a nossa correção na próxima aula, beleza? Qualquer tipo que seja sua dúvida, você já tira na plataforma que eu vou estar por aqui, tá? Beijo grande, até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.